Bom dia, boa tarde, boa noite, uma excelente madrugada. Não sei que horas vocês estão me assistindo, mas eu garanto para vocês que toda hora é hora de estudar direito tributário, toda hora é hora de construir a sua aprovação, melhor ainda se for no melhor curso preparatório para OAB do Brasil, que é o Explicando Direito. Galera, para quem não me conhece, me chamo Salomão Mandu. Sou professor aqui da Casa de Direito Tributário na modalidade online. Deixo logo claro que é do online, para depois o meu chefe, Rodrigo Videres, não comer o meu fígado no alho e óleo. Sou do online e venho aqui com vocês compartilhar o meu conhecimento em direito tributário, bater um papo bacana, sem muita frescura, sem muitos rodeios, sem muito lereado. Digo logo, se tiver criança, tire logo da sala, que olha, eu rasgo a boca, fuleiragem, aqui eu não gosto muito Quem tiver ouvido sensível, que pule para outra aula. Ouvido sensível não é comigo, não. Essas frescuras não é comigo, não. Beleza? Aqui a gente aprende, né, na base da pancadaria. Aqui é foda. Aqui não, negócio aqui, o coco é seco. Beleza? Gente, de todo jeito, se vocês tiverem alguma dúvida após essa aula, me segue lá nas redes sociais, Salomão Mandu. Manda tua dúvida, faço questão de tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Manda lá, professor, sou seu aluno explicando direito, tô com uma dúvida assim, assim, assim. Eu faço questão de parar da maneira que for, vou lá e respondo vocês. Aproveita, dá uma moral lá pro tio, segue lá. Faço questão de manter o contato com vocês, beleza? Gente, sem muitas delongas, vamos começar aqui a maratona, porque é uma coisa que nós não temos muito, né? Rodrigão só deu para mim 1 hora, eu vou tentar extrapolar, não vou mentir, né? Ele vai comer meu fígado? Vai, mas depois é melhor pedir perdão do que permissão. Essa é a verdade. Mas vamos embora. Galera, maratona não é o curso normal, né? Porque o meu curso de primeira fase, porra, eu dou 13 horas e caralhada de aula, quase 14 horas. Não tem como em 1 hora eu falar tudo que eu falo em quase 14 horas de aula. Impossível. Só em princípios, imunidades, eu aprofundo que dá 2 horas e meia. Ou seja, em 1 hora, em 1 hora e pouquinho maratona, é minha aula de princípios e imunidades. Porra, não é impossível, velho. Qual é a minha ideia de maratona? É eu vou pensar alguns pontos que eu acho importantes, que eu acho imprescindível para o exame da ordem, e pontos esses que eu acho mais imprescindível ainda, tendo em vista a atual conjuntura que a gente tá vivendo. Como assim, Salomão? Porra, tá rolando guerra não sei aonde, que isso impacta o mercado interno. Se impacta o mercado interno, a gente usa muito os tributos extrafiscais, que a gente utiliza muito o princípio da legalidade, princípio da anterioridade, tanto anual como nonagesimal, e aí são coisas que a gente não pode deixar de citar. Extrafiscalidade tributária, entendeu? Então, se isso já é muito cobrado no exame da ordem, agora que não pode mais deixar de ser falado, meu irmão. Se já é tipo, se já cai, agora é que. Entendeu? Se não entendeu, nem eu entendi. Porque vai cair. Pelo menos duas questões vai estar em 2 a 3 em princípios e imunidades. Pelo menos. Vai ser. Vamos embora. Galera, antes de começar de falar da maratona de princípios, deixa eu falar de extrafiscalidade tributária. Os tributos. Temos dois tipos de tributos: tributos fiscais e extrafiscais. O que são os tributos fiscais? E só antes de começar, gente,
A maratona aqui a gente vai dividir em blocos de meia hora, beleza? Vocês vão ver que eu vou estar olhando aqui de lado, não é colando não, é vendo aqui o tempo para que não fique um bloco muito longo e vocês fiquem cansados. Mas vamos recapitular. O que são os tributos extrafiscais? São aqueles tributos que o interesse do tributo, não, o que são os tributos fiscais? São aqueles tributos que o interesse deles só é arrecadar, é tirar dinheiro, é expropriar, é venha, 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 é dinheiro, é tá, é isso. O tributo fiscal é arrecadar. O que ele quer arrecadar. Foda-se o resto. O que ele quer arrecadar. Ponto. Mas temos os tributos extrafiscais. Os tributos extrafiscais não. Porra, os tributos extrafiscais, eles têm uma ideologia diferente. Eles querem também arrecadar, mas eles têm uma outra função. Eles têm uma função também de regular o mercado. Por exemplo, não sei se numa entrevista do Flow, acho que foi na época das eleições da presidência, o Ciro falou que para certo tipo de produto ia botar o IPI, ou era o II, acho que era o II, na verdade, a alíquota zero para produtos que não, que não produzia aqui e tal, que importar, para importar, porque o II arrecadava titica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, por quê? Porque o II é um imposto que se usa para regular o mercado, proteger a economia e tal. Quais são os tributos extrafiscais? II, IE, IPI, IOF, CID de combustível e ICMS combustível. São produtos que a gente usa para regular o mercado ou incentivar o consumo, reduzindo a alíquota, ou desincentivar o consumo, majorando a alíquota, a depender da necessidade que o mercado precise. Por exemplo, se o consumo está muito alto e a demanda está muito baixa, né? A demanda que eu digo de produção, isso vai causar um desequilíbrio dentro da balança mercadológica, o que vai ocorrer um certo tipo de inflação. Do mesmo jeito, se tiver ao contrário. E aí, se tiver um consumo muito baixo com a produção muito alta, então a gente pode incentivar ao consumo, diminuindo a tributação, ou desincentivar o consumo, aumentando a tributação. E aí, esse joguete, quem faz de maneira muito mais rápida são os tributos extrafiscais, porque eles não estão presos a certos limitadores, como o princípio da legalidade, e aí entenda que eles não estão presos somente à lei, a lei na formalidade escrita, certo? Então, como também não estão presos aos princípios da anterioridade, seja anual, seja nonagesimal. E aí, quais são esses tributos? O II, IPI, IOF, CID de combustível e o ICMS combustível. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começar a ver as exceções, quando a gente começar a ver os princípios, base de exceção vai cair nesta merda dos tributos extrafiscais. Aí tu já vem com isso decoradinho, chapadinho na cabeça. II, IPI, IOF, CID de combustível e ICMS combustível. Show? Vamos mais uma vez? II, IPI, IOF, CID de combustível e ICMS combustível. Beleza? Tranquilo? Mas vamos começar agora a ver de fato os princípios. Vamos ler! Artigo 150 da Constituição Federal, sem prejuízo de outras garantias ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem que lei o estabeleça. Lembrando que, galera, o princípio da legalidade também está presente no artigo 97 do Código Tributário Nacional. Irmãozinho, se você, e aí dica aí a longo prazo, porque eu sei que você vai vir fazer direito tributário comigo. Tenho certeza, velho. Ei, direito tributário. Ei você, aqui, bora, no olho. Vai ser doideira. Doideira do caralho.
vai ser a segunda fase mais insana que você já imaginou na sua vida. Psicopatia, você vai estar lá fazendo tudo que é peça, gabaritando peça, gabaritando. Vai ser loucura. Quando der 3 horas de prova, você já tem acabado tudo. Ah, vai estar muito doido, saindo feliz, gritando aprovado. Vai ser loucura. Tô dizendo. Segunda fase vai ser foda. E aí, quando você estiver na sua segunda fase, quando se cair princípio da legalidade nas questões ou na peça, você já fique ligado. Além do artigo 150, também tem o artigo 97 no Código Tributário Nacional. Mas temos exceções ao princípio da legalidade. E quais são as exceções? Já de base. II, IE, IPI, IOF, CID combustível e ICMS combustível. Radicara tem esses. E temos uma outra também, que é a súmula 160 do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça. Vamos chegar lá. Agora temos dois pontos. Temos duas situações específicas que aí você tem que guardar aqui na cachola, certo? Gua- II, IE, IPI, IOF, CID combustível e ICMS combustível são exceções, mas aí no que serve ao II, IE, IPI, IOF, a primeira, saiba o seguinte: o Poder Executivo pode, por decreto, portaria ou resolução, majorar as alíquotas, não só por lei. Pode, por decreto, portaria ou resolução, majorar, ou seja, aumentar as alíquotas. Em que II, IE, IPI e IOF. Só nesses, galera. Pelo amor de Deus. Só nesses. E mais nada. Não fa... Olha que os tributos extrafiscais tem mais dois, mas só nesses específicos que são que são os tributos do artigo 153, parágrafo 1º da CF, só nesses que pode por decreto, portaria ou resolução majorar as alíquotas. No que cerne ao CID combustível, o Poder Executivo pode, por decreto, reduzir ou restabelecer. Véi, caralho, eu não tô falando em majorar. Olha pra mim! Olha, eu tô falando em reduzir ou restabelecer. Onde majora é lá no 53. No 177 é reduzir ou restabelecer. Restabelecer é voltar ao status quo, é o que era antes. Majorar é aumentar. Pode, por decreto, reduzir ou restabelecer. E o que é 177, parágrafo 4º? É o CID combustível, que é a contribuição de intervenção do domínio econômico, certo? Nessas duas situações você tem que guardar isso na cachola aqui. Outra exceção, como eu falei, o ICMS combustível. No que cerne a súmula 160 do STJ, fala o seguinte: é defesa ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de guarda monetária. O que é que acontece no caso concreto? Que surgiu essa súmula. Muitos municípios, isso é fato, têm uma defasagem absurda no IPTU. O IPTU não é atualizado há anos. O único índice que é atualizado dos municípios diuturnamente é do ITBI. Se você for em qualquer prefeitura, o ITBI é chuchu, beleza, atualizadíssimo. O IPTU, ó, lá embaixo, para se torar. E aí o que acontece? O Superior Tribunal de Justiça falou que é defesa o município a atualizar o IPTU mediante decreto em percentual um pouco superior ao índice oficial. Porque ele está falando em atualização. Neste caso, fiquem atentos, dê uma leitura.
Observem direitinho a súmula 160. Trouxe aqui a título de curiosidade, porque é uma das exceções. Quais são as chances disso cair? Nessa exceção específica, acho muito pouco provável. Mas se cair também ninguém pode falar que eu não falei, né? Mas, sinceramente, acho pouco provável. Só estou trazendo porque está no rol das exceções. Essa é a verdade. Bora lá. Isonomia, capacidade contributiva e capacidade econômica. Isso daqui é importante. Velho, para mim, e eu que tenho um entendimento muito antropológico, muito humanitário, humanístico do direito tributário, para mim todo o direito tributário está ancorado nesse artigo 145. Literalmente, tudo do direito tributário está ancorado no artigo 145 da Constituição. Que fala o seguinte: sempre que possível, os impostos deverão ter um caráter personalíssimo e graduado segundo a capacidade econômica de cada contribuinte. Bicho, o que é o princípio da isonomia? Basicamente, tratar desigualmente os desiguais na medida de que se desigualam. Sabe como o que falava Rui Barbosa no livro Canções, ou é Canções acho que é Canções aos Mouros, que falava que igualdade era quinhoar desenvolvimentos desiguais na medida em que se desigualam. E o princípio da isonomia nada mais é do que isso também. E o que é a capacidade contributiva? Olha só. Vamos dizer que, sei lá, vamos dizer não, vamos bater a real, né? Eu e Rodrigo Chefinho. Pô, Rodrigo Chefinho tem uma casa aí em Brasília que a casa custa 8 bilhões de reais. Verdade esse bilhete. Reza a lenda que praticamente Rodrigo Chefinho praticamente dá uma peia em tudo que é político aí em Brasília. Aí eu tenho uma casa aqui em João Pessoa, Ave Maria, pobre de mim. Não é nem um décimo da casa de Rodrigo Chefinho. Quem é que tem mais capacidade econômica, meu povo? E o que é capacidade econômica? É a capacidade de ganhar dinheiro. Sou eu que sou eu que sou o CLT, o empregado de Rodrigo Chefinho, ele que assina na minha carteira que eu pego condução todo dia para poder ir trabalhar, poder dar aula, ou ele que tem todo o aparato, o curso, ele que é o manda-chuva, o tio Patinhas, o Bambambam, Bam, Bam, a casa top das tops, o curso top. Quem é que tem mais poiva? Sou eu ou ele? É o dono, o patrão ou sou eu que sou o seletista? Capacidade econômica, os dois têm. Porque os dois têm a capacidade de ganhar dinheiro, né? Eu tenho capacidade econômica, ele também tem. Agora, quem tem mais capacidade contributiva? Eu ou ele? A maior contributiva é a dele. Porque eu sequer, né, alcanço o limite de isenção do imposto de renda. Com o que eu ganho, Ave Maria, eu nem bato no imposto de renda. Rodrigo Chefinho, Ave Maria, com o que ele me paga, eu nem chego no limite de isenção de imposto de renda. Agora, com o que ele ganha, Ave Maria. Só Deus sabe. Fica doido o imposto de renda. Fica assim, ó, girando. Fica maluco. Então, ele tem mais capacidade contributiva do que eu. Nós dois temos capacidade econômica, que é a capacidade de auferir, ó, dinheiro, tutu, grana, renda, money. Money que é good e eu não have. Eu, né? Mas ele have. Agora, a capacidade contributiva, quem é que tem mais? Rodrigo Chefinho, Rodrigo Videres, né? Rodrigo Chefinho tem mais capacidade contributiva do que eu. Então, e aí, qual é o justo? Que o direito tributário tribute menos quem? Salomão! Por quê? Porque Salomão ganha menos, porra! E tribute mais chefinho, porque esse chefinho, porra, ganha pra caralho no cursinho, ganha horrores no lombo de mandu. E aí tem que ganhar, tem que pagar mais tributo mesmo. Tem que pagar mais pra gente poder manter uma sociedade mais igualitária. Essa é a ideia
do princípio da isonomia da capacidade contributiva e econômica, ou seja, sempre que possível o tributo tem que ter um caráter personalíssimo, tem que ter um ideal de igualdade, de igualdade, tem que ter um pensamento comunitário, entenderam? Esse é o princípio da isonomia, capacidade contributiva e econômica, que tem que se estudar de maneira conjunta. Princípio da irretroatividade. Jesus amado, já vamos em 20 minutos. Rodrigo Chefinho vai me matar. Vamos lá, eu acho que ele vai reclamar comigo, mas tá valendo. Vamos embora. Sem prejuízo. Não, eu não vou ler mais a porra do artigo, não, que é a mesma merda sempre. Bora. Aqui fala que o Estado não pode cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei que os houver instituídos ou aumentados. Bora lá. O que é que isso está falando? Vamos dizer que da aula de camisa preta é passível de tributação. Se eu aí veio uma lei amanhã. Se eu soubesse que dar aula de camisa preta ia ser passível de tributação, eu ia dar aula de camisa preta? Claro que não! Danado. Eu ia dar aula de rosa, de bege, de azul, do raio que o parta, mas eu não ia dar aula de preto. Eu dei aula de preto. Aí veio uma lei e falou: Ah, você deu aula de preto ontem, não foi, negão? Deixa estar. Aí vem a lei e diz: Ó, tu deu aula de preto ontem, não foi? Foi. E hoje eu tô dizendo que dar aula de preto é passivo de tributo. Me paga? Fiz, oxe, 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 oxe. Ei! Pera aí, irmão, não é assim não. Pelo princípio da irretroatividade eu não sabia. Isso também fere o princípio da não surpresa. E claro, se isso fere a não surpresa, vai interferir na minha capacidade contributiva e econômica, interferindo também na minha existência. Ou seja, você não pode fazer uma lei retroagir em meu desfavor. A lei pode até retroagir, que isso é uma exceção. A lei pode até retroagir, se for benéfica. E vou mais além, ela só pode retroagir se for benéfica, se o fato não tiver transitado em julgado. Porque mesmo que a lei benéfica, mesmo que a lei tenha sido benéfica e o ato já tivesse sido transitado em julgado, mesmo na esfera administrativa ou judicial, filho, tá consumado, não pode. Ou então uma outra exceção de uma outra exceção da irretroatividade da lei tributária é se, caso a lei posterior que aconteça, seja uma lei meramente interpretativa. Como assim, Salomão? Porra, veio uma lei muito escrota que ninguém entende bulhufas nenhuma. Entendeu nada, velho. Acaba, olha assim, acaba que redigiu essa lei, redigiu igual a fuça dele, tão horrível que tá. Aí vem um santo. Pera, deixa eu fazer uma outra lei para interpretar esta merda que fizeram. Esta lei é interpretativa. Esta lei interpretativa ela pode retroagir porque é uma lei que serve para decifrar a merda do hieroglifo que fizeram anterior, entendeu? Aí essa lei pode retroagir. Beleza? Gente, princípio da anterioridade anual e nonagesimal. O que é o massa aqui? Vamos tentar estudar os dois juntos. O que é o princípio da anterioridade anual? Não se pode cobrar um tributo no mesmo exercício financeiro. Ou seja, eu instituí o tributo hoje e está no artigo 150
Deixa eu ver aqui, acho que é o 3B. Instituir o tributo hoje, certo? Hoje. Eu só posso cobrar ele no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, 1º de janeiro. Beleza? Até aí, tranquilo. Ou seja, instituir ou aumentar. Isso é o princípio da anterioridade, o anual. Aí temos um problema também. E se o hoje foi, sei lá, 29 de dezembro, e o primeiro dia do exercício financeiro seguinte for, né, 1º de janeiro, dá tempo do contribuinte se organizar financeiramente para poder pagar? Não dá, irmão. Aí, ó, para se torar. Aí, para auxiliar o contribuinte, para que ele possa se organizar, não se interfira em sua capacidade contributiva e não interfira na sua subsistência, existe a anterioridade nonagesimal, ou também chamada de noventena. Na sua prova pode vir nonagesimal ou noventena. E o que é a nonagesimal ou noventena? A partir da promulgação se contam a data de 90 dias para poder ser cobrado. Entendeu? Agora, existem exceções tanto na anual quanto na noventena, na nonagesimal. Aí, de cara, qual é a exceção da anual? A porra dos tributos extrafiscais. IE, IPI, IOF, aí vem empréstimos compulsórios, vem impostos extraordinários de guerra, contribuições sociais, C de combustível e ICMS combustível. Isso aqui é que eu botei fora da ordem, botei na ordem bem louca, mas bora lá. Os tributos extrafiscais. II, IE, IPI, IOF, C de combustível e ICMS combustível. Os extrafiscais matou. Puf! Como a gente fala aqui no Nordeste, morreu Maria Preá. O que é que aumentou? O que é que aumentou? Empréstimos compulsórios, impostos extraordinários de guerra e contribuição social. 3. Porque manteve a porra dos extrafiscais. Por isso que eu falei, tem que manter os extrafiscais na cachola. E quando a gente passa para a noventena, aí vem a porra dos extrafiscais. Aí vem II, IE, IOF, aí vem empréstimos compulsórios, impostos extraordinários de guerra, aí vem imposto de renda, imposto de, o ITR e vem o IPVA. Esse daqui muda um pouco, beleza? Mas fiquem atentos porque são tributos importantes. E aí, anterioridade, tanto anual quanto nonagesimal, pode vir cobrar em sua prova. Outra coisa, súmula vinculante número 50, norma legal que altera prazo de recolhimento de obrigação não se sujeita a princípio da anterioridade. Mais uma vez, súmula vinculante número 50. Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação não se sujeita ao princípio da anterioridade. Por quê? Porque você já sabia que devia aquela obrigação naquele ano. O que aconteceu? Ela só alterou o prazo de recolhimento daquela obrigação já devida. Mais nada. Então, não se sujeita ao princípio da anterioridade. Galera, vamos dar início a um bloco 2. A gente falou só de princípios tributários, certo? E algumas das exceções. Bloco 2, vamos falar de taxas. Já estamos aqui com aproximadamente 29 segundos e 29 segundos, 29 minutos e alguns segundos. Bloco 2, vamos falar de taxas e alguns temas, outros temas importantes e alguns tributos
em espécie, impostos em espécies, que eu quero abordar para a gente talvez ir mais ou menos tranquilo para o exame da ordem. Beleza? Então, ritual. Vamos, quem tá com sono, vai lavar o rosto, prepara aquele café esperto, vai no banheiro e volta para muito mais direito tributário. E um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço e ó, até já, viu? Bora, galera! Bora, 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 bora. Parte 2, bloco 2 da maratona. Vocês viram que eu ia começar com taxa, mas aí eu pensei, vou não. Vou não por dois motivos. Porque a gente falou pra caralho de princípios. E aí eu me deu um negócio no peito. Vou falar também de imunidade. Na verdade, de uma imunidade específica que eu gosto muito de falar. E não sei por que deu no peito e eu acho que vai cair. Mas agora deixa eu explicar a diferença entre imunidade e isenção. Vou até botar na canetinha que eu nunca mais tinha usado, certo? Vamos embora. O que é imunidade e o que é isenção? Ambas, tanto imunidade quanto isenção, são benefícios fiscais. Ponto. Prego batido e ponta virada. Ó, a regra continua sendo a mesma, viu? Se tiver ouvido sensível, desensibilize. E tire as crianças aqui do ambiente que o pai vai torar. Tô logo avisando. Bora lá. Imunidade e isenção. Ambas são benefícios fiscais. Sendo que o seguinte, vamos dizer que isso daqui é a linha do tributo. Linha feia da moléstia. Mas eu não sou desenhista, eu não sou arquiteto para fazer uma linha bonita. Então, isso daqui, vamos dizer que isso aqui é a linha da vida do tributo. Aqui ocorre o fato gerador. E o que é o fato gerador? É a situação que dá início, que se inicia ali o tributo, né? Pô, o tributo nasceu, surgiu. É o fato gerador. Aí vem toda a composição aqui do período de lançamento, blá, 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 tal. Quando chega aqui, no momento do pagamento, aí vem uma lei e isenta. Vem uma lei ordinária, uma lei posterior, e fala que, ó, a- essa situação específica, a partir de agora, não possui mais a obrigatoriedade de pagar. Então, uma lei isentou aquela situação de ocorrer o pagamento. Então, você não paga porque uma lei te eximiu de efetuar o pagamento. Mas na linha da vida ocorreu o fato gerador, o tributo aconteceu, existiu, tudo bonitinho. Na imunidade, não. Na imunidade, ela ataca o início, a ocorrência. A imunidade ataca isso daqui, ó. Na imunidade, sequer é pensado em cobrar. Ela ataca logo na fonte do fato gerador. A imunidade é uma cláusula pétrea, ela está linkada ali na Constituição Federal. Ela está entranhada ali para mostrar da importância. E ela faz jus ali porque ela veio para asseverar um direito do homem. No caso da imunidade que a gente vai estudar, essa específica, é para garantir a liberdade religiosa. A escolha da liberdade religiosa promovendo o laicismo do Estado Democrático de Direito. Então, voltando aí à ideia, enquanto a imunidade ela ataca a fonte, não permitindo sequer que nasça a obrigação de pagar o fato gerador, a isenção ela ataca o final, não existindo a obrigatoriedade de pagamento. Beleza? Fiquem atentos, fiquem ligados. Ah, Salaman, isso pode cair na prova? Não sei.
mas algo interessante que interessante que vocês saibam, certo? Então fica a dica, beleza? Sabendo essa diferença entre isenção e imunidade, vamos falar da imunidade de templos de qualquer culto. Ora, o nome já está falando. Templos de qualquer culto, eles ganham imunidade tributária. Imunidade ampla, ampla e restrita, não pequeno pimpolho, não é para qualquer tributo, é apenas para impostos. Impostos não é para taxas, não é para contribuições de melhorias, é para impostos. E digo isso, repito, porque já foi cobrado algo parecido no exame da ordem primeira fase. E digo mais, certo? Tem uma súmula vinculante 52, que diz o seguinte: além desses templos de qualquer culto, certo? Se esses templos possuírem imóveis alugados a terceiros, os valores desses aluguéis retornarem para a atividade religiosa, desde que devidamente comprovado, estes imóveis também gozam, foi foda, puta que pariu, também gozam de imunidade. Mais uma vez, desde que os valores desses aluguéis voltem para a prática religiosa. Ai, Salomão, como é que vai se descobrir? Simples, velho. Os livros contábeis mostram. Pega a porra do livro Razão, os caras de asa, vai mostrar para onde tá indo o dinheiro. O dinheiro deixa rastro, certo? Salomão, outra coisa. A maçonaria, algumas pessoas entendem como religião, como não sei o que, não sei o que. Epa, irmão, já foi discutido. Maçonaria não não é religião e dessa forma ela não goza de imunidade, certo? E lembrando que aqueles cemitérios religiosos, cemitérios que são mantidos por igrejas e entidades religiosas gozam também de imunidade, beleza? Vamos falar agora das taxas. Taxa é legal, taxa eu gosto. E vou dar ao cara o resumão do resumão do resumão. Temos dois tipos de taxas. Temos a taxa do exercício do poder de polícia e a taxa uma taxa de serviço, certo? Qual é a taxa de serviço? Um exemplo, a taxa oh Deus, a TCR, taxa de coleta de resíduo. Certo? A taxa a taxa de coleta de resíduo, você pode usar ou não. Ou você pode usar ela, ou ela tá ali. Você pode ter o seu potencial uso ou não. Você tá ali para você usar. Você vai pagar essa taxa de todo jeito. Ponto. Junto com o IPTU. É uma taxa de serviço. Você vai pagar. A taxa do poder de polícia é aqueles alvarás de funcionamento que você paga, que é aquela taxa fiscalizatória, certo? Alvará de funcionamento, sei lá, da prefeitura, do corpo de bombeiros e por aí vai. Temos esses dois tipos de taxa, que se cobra muito taxa de poder de polícia. É um tema interessante para se cair. Outro tema interessantíssimo, eu gosto, inclusive, estava dando aula disso hoje: lançamento. O que é o lançamento tributário? Lançamento nada mais é do que o ato administrativo no qual se formaliza, se concretiza o crédito tributário, no qual ele toma corpo, ele toma forma, o crédito tributário ele passa a existir. Enquanto não ocorre o lançamento, o crédito tributário está aqui no campo abstracional. Depois que ocorre de fato o lançamento, aí ele toma gosto, ele toma forma, ele existe a cobrança, ele passa a existir para que possa ser feita a cobrança.
Esse lançamento ele pode ser feito de três formas, certo? Ele pode ser feito de ofício, que é ofício ou direto, como a gente vê, certo? Ele pode ser feito por declaração e pode ser por homologação. Porra, Salomão, mas me explique o que é esse negócio de ofício direto, declaração, homologação. Puta que pariu, velho. Só vai falar isso? Vai me explicar? Calma, pequeno gafanhoto. Tá estressado? Calma. O que é o lançamento de ofício? É quando o poder público ele detém todas as informações passível para oferecer o lançamento daquele crédito, para que ele possa cobrar. Por exemplo, o IPTU. Ele sabe quem está naquela casa, ele sabe quem é você, sabe seu CPF, sabe o RG, ele sabe a metragem da casa, sabe onde, qual é o bairro, sabe quanto vale aquele bairro, sabe tudo. Sabe de tudo, irmão. Tudo, 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 tudo. O que é que ele faz? Pega o boletão, joga no teu peitão e diz: paga. Aí tu vai, quita o boletão, sendo taxa única ou parceladão. Acabou. Você que escolhe. Isso é o lançamento de ofício. Ou seja, de ofício direto, quando o poder público detém todas as informações para fazer aquele lançamento sem nenhuma inserção humana, sem nenhum assim, sem nenhum tato conosco, meros mortais. Beleza? Tem um lançamento por declaração. Como o nome já está falando, a gente, ó, se declara. Tu chega assim no poder público e faz. Poder público, e aí? Comprei o imóvel. Vamos ver o Netflix? Ao poder público, olha assim. Tem TV? Não, brincadeira, brincadeira. Ao poder público, olha assim. Porra, massa. Show. Comprou. O imóvel foi onde? Não, o imóvel foi tal canto. Show. O imóvel foi tal canto. Pera aí, deixa eu ver qual canto. Porra, valorizado. Não, bora lá, bora lá. Vamos dizer, vamos pegar o exemplo massa. Rodrigo Chefão. Rodrigo Chefão. Meu chefe, Rodrigo Videres, eu não conheço Brasília. Eu vou dizer, eu acho que a Asa Sul eu não conheço. Se eu tiver errado, vocês me corrigem, a galera de Brasília aí, pelo amor de Deus. A Asa Sul aí, vamos dizer que é um puta bairro, uma puta região de Brasília, não sei. Aí ele comprou um imóvel aí que vale, sei lá, 8 milhões, que eu acho que tá barato pros padrões de vida dele, certo? Aí ele chega assim, fez, ó, poder público, comprei um imóvel de 8 milhões. Poder público olha assim, pai, já vi você comprar coisa melhor, mas tá bom, tá bom. Já que você declarou que comprou esse imóvel, tá aqui o boletão. Boletão do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Quita, paga, joga nos teus peitos. O ITBI não tem parcelamento, como o IPTU tem, né? Joga nos teus peitos, tu paga o ITBI, aí você tá liberado para ir pro cartório fazer os trâmites cartorários para transferir no teu nome. Ou se não, você pode chegar a fazer para o poder público. No meu caso, né, que eu não posso comprar uma casa de 8 milhões, aí eu posso ganhar. Posso ganhar uma casa uns 20 mil, né? Porque né, não dá para comparar com o Rodrigo. Poder público ganhei uma casa de um casebrezinho pequeno, de uns 20 mil. Aí o poder público tá rindo, hein? Fazer o quê, né? Mas pega aí, ó, que tá aí o boletim. Lá era boletão, aqui é boletim. Que tá aí o boletim, e aqui é ITCMD, que é do Estado. Aí eu quitei o boleto e vou fazer os trâmites no cartório. Isso é o lançamento por declaração. Eu declarei ao poder público que eu estava fazendo, que eu estava praticando aquele fato gerador. E tem o lançamento por homologação. E aí onde é que aqui é o interessantíssimo, que é onde o caos acontece. Aqui eu mesmo declaro, eu mesmo recolho. O poder público já sabe dessa merda todinha que está acontecendo, porque tem um cruzamento de dados com o SPED fiscal.
Ele só vai olhar, conferir, bate cara crachá, o carimbo, homologa ou não homologa e vida que segue. Mas eu não vou querer aqui falar, complicar a vida de vocês. O que é homologação? Ele vai dizer basicamente o seguinte: pelo que eu vi aqui, ó, tá certo, carimbaço, tá homologado, vida que segue. Ou senão, ó, rapaz, tem algum erro aqui, tu vai querer deixar assim mesmo? Aí tu olha assim, não, não, eu vou fazer aqui uma retificadora. Aí tu retifica, pô, não, agora eu homologo. Homologou, vida que segue. Homologação você mesmo declara, você mesmo já faz o recolhimento antecipado, o poder público só ó, homologa, carimba e tu ó, pega o beco, chispa, rua, corre daqui que eu não quero ver tua cara é nunca mais, beleza? E aí, exemplo, a gente tem o ISS, Imposto de Renda, ICMS, por aí vai, certo? Galera, e você pode ver que eu tô aqui fazendo um pouquinho de um pouco mais corrido, que Rodrigo me deu assim, só é para falar 1 hora. Eu fiz, porra, bicho, aí tu me fode, que falar 1 hora e eu dar um bocado de assunto assim, dar um bocado de insights para vocês é complicado. Mas vamos lá. Competência. Vamos lembrar, município. Compete ao município o ISS, o IPTU e o TBI, no caso de imposto. Só. Ao Estado, ICMS, IPVA e TCMD. Ou vocês podem ver também ITCD. Eu aprendi ITCMD, normalmente você vê ITCMD, não sei por que caralhos o pessoal bota também TCD. Mas você pode ver ITCD ou ITCMD e o ISS você pode ver ISS ou ISSQM. Você pode QN, QN não, QM não, QN. Você pode ver aqui na sua prova ITCD, você pode ver aqui ou ISSQN. Pode vir assim na sua prova. Se vier ITCD ou é a mesma coisa do ITCMD e se vier ISSQN é a mesma coisa. ICMS, PVA e TCMD, Estado. E quando eu falo Estado, é também DF. Lembre-se que o DF ele aglutina a competência do Estado e do município, certo? Município ISS, que é o ISSQN, IPTU e TBI. Não foi Estado, não foi município, é União. Foda-se, é União. Beleza? Na dúvida, mete tudo na União. A chance maior de acertar. Claro que as taxas, todo mundo pode cobrar taxa. Taxa tá liberado para geral. Taxa para geral, beleza? Taxa é para geral. Vamos embora. Bora, filho, passe. A gente vai entrar numa temática legal. Como diz o Matuto, legal, 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 legal. É prescrição e decadência. Não poderia faltar prescrição e decadência. A gente vai entrar em prescrição e decadência. Meu Deus, o Rodrigo vai me matar. Que vai ser prescrição e decadência, certidão, e a gente vai começar ISS. Eu vou trazer um dos impostos em espécie em específico o ISS, porque eu acho não, sempre ele traz ISS, eu vou trazer ele porque eu sei que vai cair, velho, é incrível. Vamos lá, o que é prescrição? É o prazo que o fisco tem de constituir o crédito, não, desculpa, de cobrar aquele crédito depois de constituído. Na verdade, temos um prazo decadencial, que é o prazo que o fisco tem de constituir o crédito. Esse prazo é de 5 anos. São de 5 anos, na verdade. Se o fisco não constituir o crédito dentro de 5 anos, ele não pode mais ser constituído. Esse crédito não passa, ele não pode existir. Ele não pode ser constituído. Acabou. Morreu. Se o crédito foi constituído, aí ele começa a contagem do prazo para prescrição. E o que é o prazo de prescrição? Depois de constituído, começa o prazo para que o fisco, de 5 anos, para que o fisco possa cobrar
esse crédito. Esse prazo são de 5 anos também, pelo artigo 74, 174 do CTN. Agora vamos lá. Temos duas situações é, do prazo de prescrição, certo? Vamos lá. Se não ocorreu o pagamento do crédito, o prazo da decadência, se não ocorreu o pagamento da decadência do prazo do crédito, começa a se contar no primeiro dia, começa a se contar a decadência do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, certo? Ah, eu tinha que fazer um pagamento X, eu não fiz o pagamento. Começa a contar no primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Mas se eu fiz o pagamento, fiz a menor. Fiz a menor, mas não fiz o pagamento, sei lá, não foi com dolo, por exemplo. E foi no tributo por homologação, no caso. Aí começa a se contar no dia em que ocorreu a homologação do tributo, certo? No geral, vamos lá. A regra geral, sem pagamento, é que começa a contar no primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Quando ocorre o pagamento antecipado do tributo, ou seja, nos tributos de que ocorre o lançamento por homologação, começa a contar a partir da homologação do tributo, desde que não haja a falta do pagamento ou o não pagamento não tenha sido feito com dolo. Acho que vocês entenderam. Beleza? Tá lá no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Dá lá uma lida. Beleza? Vamos falar de certidões. Temos três tipos de certidões: certidão positiva, certidão negativa e certidão positiva com efeitos de negativa. Salomão, para que serve as certidões? Calma. As certidões servem para algumas empresas poderem participar de algumas situações do serviço público, por exemplo, licitações. Então, para que uma empresa participe de uma licitação, ela tem que ter uma certidão negativa, negativa de débitos fiscais, certo? É aquele famoso nada consta. Lembra da biblioteca nada consta? Se você pegou uma certidão negativa, show de boleta, você não deve nada. Se você pegou uma certidão e ela deu positiva, você tem uma certidão que mostrando que você tem débitos fiscais. Mas você pode ter uma certidão positiva com efeito negativa, que é a famosa CPEM. E aí, o que é a CPEM? A CPEM é uma certidão positiva, ou seja, que você tem débitos fiscais, mas por algum motivo os débitos estão suspensos, ou seja, o seu débito pode estar sendo discutido na esfera administrativa. Então, ele está com a exigibilidade suspensa, ou você está discutindo aquele crédito na esfera judicial e ele está suspensa a exigibilidade por conta de uma tutela de urgência ou uma tutela de evidência, que é a famosa liminar, né? Vulgarmente conhecido antes do CPC de 2015. Eu não vou falar nem fudendo novo CPC, que é a tutela de urgência ou tutela de evidência. Então, pode estar com a exigibilidade suspensa. Então, se está suspensa a exigibilidade, então ela existe, mas não pode ser cobrada. Então, sai uma certidão positiva, mas os efeitos dela é de negativa. Ela existe. A dívida existe, mas não pode ser cobrada. Galera, vamos falar agora de maneira bem rapidinha, coceirinha de coelho, sobre ISS ou ISSQN. Previsão legal, artigo 156, parágrafo 3º da Constituição e Lei Complementar 116. O imposto municipal que vai incidir sobre a prestação de serviços de qualquer natureza. Beleza?
Local de incidência, local de incidência, assim, minto, local de recolhimento, na verdade. Regra geral, onde está estabelecido a empresa do prestador de serviço, certo? Essa é a regra geral. Minha empresa está localizada aqui em João Pessoa. Regra geral é do local de recolhimento vai ser onde ela está sediada. Contudo, entretanto, existem exceções. Essas exceções estão lá no artigo 3º da Lei Complementar 116. É interessante que vocês leiam, mas se você for muito preguiçoso, e não quiser ler, vai um bizu. Se na tua prova tiver construção civil, vigilância, limpeza e transporte municipal, o local de recolhimento vai ser onde o serviço foi prestado e não onde está sediado a empresa do prestador de serviço. É 100% de certeza? Não, é 90% de certeza. O certo é você ler a porra do artigo. Mas se não quiser ler, construção civil é 100%. O resto vai ter aí uns desdobramentozinho. Mas se você não quiser ler, vai na fé que a chance de você acertar isso daqui é muito maior do que de você errar. Construção civil, limpeza, vigilância e transporte municipal. Local de recolhimento onde foi prestado o serviço. Beleza? Súmula importante, súmula 167, STJ. Vamos ler comigo. Fornecimento de concreto por empreitada para construção civil preparado no trajeto até a obra em betoneiras acoplada a caminhões e prestação de serviços, sujeitando-se apenas à incidência do ISS. É importante porque isso vai cair na tua prova, mais uma vez, local de prestação vai ser local de recolhimento, onde está sendo prestado o serviço. Galera, é o seguinte, mais uma vez encerrado o, o bloco, né? Bloco 2 da maratona, segundo e último bloco com 27 minutos. Espero que vocês tenham pegado aí algumas dicas. Qualquer dúvida, manda o bizu. Se teve dúvida, manda pergunta. Eu vou tentar auxiliar da melhor forma a vocês. São dicas rápidas. É algo meio correndo. Não tem como eu me debruçar, porque, como eu falei, para falar de princípios e imunidade, eu demoro 2 horas e meia para falar de prescrição e decadência de maneira bem minuciosa. Eu demoro 10 minutos. Então, assim, eu gosto de mostrar no quadro e tal. Então, são aulas demoradas. Quem tá no online comigo sabe o quanto eu demoro. Isso é fato, sabe? Mas é o que dá pra gente fazer em 1 hora. São dicas rápidas, dicas pontuais, pra gente aí chegar e marcar, fazer 2, 3 questões fáceis no exame da ordem aí, no teu 46º exame da ordem, beleza? No mais, meu povo, um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço, uma excelente prova. Não deixem de me seguir lá nas redes sociais, Salomão Mandu. Vai ser um prazer, tê-los vocês comigo. E manda lá a tua dúvida, vamos bater um papo lá, manda teu direct, manda teu inbox, beleza? Gente, um grande beijo e até a próxima.